Dois amigos, então o Cauã para mim é um amigo, e a casa do pai é dele. Então nós vamos estender as mãos e orar por esse servo do Senhor. Senhor, que o Senhor abençoe a vida do pastor Cauã agora, que em nome de Jesus ele trouxe uma palavra no teu coração para falar, Senhor, a tua igreja. Que não seja ele, mas teu Espírito Santo. Usa poderosamente, fala conosco. Nós precisamos te ouvir nesta noite. Para a honra e glória do teu nome, a igreja de Deus diz: Amém. Amém. Glória a Deus. Obrigado, pastor. Pode sentar, irmão. Você falou aí do Dr. Esdras, eu descobri que eu tô velho. Sabe por quê? Porque eu lembro do jingle dele. Vote 25, 1, 2, 3, né? Esdras, assim? Tô ficando velho. 40606. Não era assim? Tô ficando velho, gente. Olha só. Tô ficando velho. Glória a Deus, irmãos. É um prazer estar aqui mais uma vez. Eu me sinto muito honrado sempre que tenho a oportunidade de compartilhar a palavra com vocês. E estava orando, pedindo a Deus que Ele falasse conosco nessa noite. Então, me sinto honrado. Obrigado pelo convite, pastor. Sempre que eu posso, estarei aqui. O seu convite é uma ordem. E aqui estou eu. Glória a Deus. Abra sua Bíblia em Jeremias capítulo 18. A versão da Bíblia que eu vou usar, não sei se vai projetar ali, é a versão NAA, Nova Almeida Atualizada. Caso consiga colocar a mesma versão ali, senão não tem problema. Jeremias capítulo 18, verso 1. Quem achou diz amém. Quem não achou diz, espera um pouquinho aí, pastor. Tá bom, eu espero um pouquinho. Aleluia. Vamos ler do verso 1. Diz assim: palavra que foi dita a Jeremias da parte do Senhor: levanta-se e desça até a casa do oleiro, e lá você ouvirá as minhas palavras. Versículo 3. Desci à casa do oleiro, e eis que ele estava trabalhando sobre a roda. Como o vaso que o oleiro fazia de barro se estragou nas suas mãos, ele tornou a fazer dele outro vaso segundo lhe pareceu bem. Feche os teus olhos. Senhor, nós colocamos a nossa vida diante do Senhor e pedimos, Pai, fala conosco nessa noite. Pai, em nome de Jesus, que a sua palavra penetre o nosso coração. Senhor, mais do que qualquer sentimento, do que qualquer emoção, do que qualquer movimento que nós possamos fazer, a tua palavra é o que nos transforma. A tua palavra, Senhor, é o verdadeiro combustível do cristão. A tua palavra, Senhor, se expor à tua palavra e praticar, Senhor, se debruçar na tua palavra, é o que fará, Senhor, com que a gente cresça. Então nós queremos agora ouvir a tua palavra. Me usa pela tua misericórdia, fala conosco em nome de Jesus. Amém. Irmãos, o tema da palavra hoje é vasos de honra. Vasos de honra. Temos algum assembleiano aqui, raiz? Alguém que já foi da assembleia raiz mesmo? Levanta a mão. Pastor, né? E é muito comum nós vemos os nossos irmãos assembleianos usarem essa palavra. E aí, vaso? Nós falamos assim na nossa linguagem crentesca, nós chamamos um ao outro de vaso. E aí, vaso de glória? E aí, vaso de honra? Tá firme, vaso? Mas por que nós usamos essa brincadeira, essa forma de chamar uns aos outros? Isso está na palavra e nós vamos entender o porquê disso. Vasos de honra. O Senhor está nos chamando para ser vaso de honra e eu quero perguntar e refletir com você sobre o que é ser um vaso de honra. Pastor, o que será que é ser um vaso de honra? Como é que eu faço para ser um vaso de honra? Meu irmão, a primeira coisa que um vaso de honra precisa ser é um vaso que está nas mãos de Deus. É um vaso que está disposto a ser moldado. É a primeira coisa que nós precisamos ser. Se queremos ser um vaso de honra, nós precisamos estar dispostos a sermos moldados pelo Senhor. Ser um vaso de honra não se trata de status, de aparência ou de um reconhecimento, irmão, mas se trata de ser útil espiritualmente. Se trata de utilidade espiritual. Então quando o Senhor nos chama para sermos vasos de honra, Ele não está dizendo para sermos honrados, Ele está dizendo para sermos moldados. Ele está dizendo para sermos disponíveis, úteis na mão dele. O vaso de honra é aquele, irmão, que apesar de parecer imperfeito, ele permanece maleável,
ele pode ser moldado, não é perfeito, nós não somos perfeitos, estamos longe disso. Mas a questão é, será que nós somos maleáveis? Pastor, o que é isso? Será que o Senhor pode pegar esse vaso hoje e moldar do jeito que Ele quer? Será que o Senhor pode pegar a sua vida hoje e moldar ela do jeito que Ele quer? Será que nós somos vasos de honra diante da mão do oleiro? Pastor, o que é o oleiro? Irmão, não sei se você já viu um homem fazendo um vaso de barro. O oleiro senta numa roda, uma roda ali onde ele vai moldar aquele vaso. Ele pega o barro, pega a água e começa a trabalhar no formato do vaso, e ele vai colocando o vaso do jeito que ele quer. Quem já viu isso? Ele vai moldando o vaso. Então esse é o oleiro. Ele tem uma roda, e à medida que ele vai apertando ali, aquela roda vai girando, e ele vai subindo o barro e moldando ele do jeito que parece bem para o oleiro. Então essa é a representação daquilo que o Senhor quer fazer comigo e com você nessa noite. O Senhor quer que eu e você sejamos vasos, barro na mão do oleiro. Irmão, se nós chegamos aqui hoje, o Senhor te trouxe aqui hoje, nesse culto maravilhoso, onde vários visitantes aqui, foi para falar que Ele quer te colocar na roda dele e moldar a sua vida. Porque o oleiro, irmão, sabe mais do que a gente. Ele sabe o formato que o vaso tem que ser. Ele sabe, ainda que a gente pode olhar aquele barro e não enxergar como será, mas o oleiro já sabe o que vai ser daquele barro. O oleiro já sabe o vaso maravilhoso que vai nascer das mãos dele. Então, ser um vaso de honra é estar disponível e ser moldado nas mãos do oleiro. O versículo 20 vai dizer assim: ora, numa grande casa, em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 20, vai dizer assim: ora, numa grande casa não há somente utensílios de ouro e de prata, há também de madeira e de barro, alguns para a honra, outros porém para a desonra. Assim, pois, se alguém se purificar desses erros, será utensílio para toda a honra, santificado e útil ao seu Senhor, estando preparado para toda boa obra. E existe vaso de honra, mas também existe o de desonra. E a reflexão é: que vaso nós vamos ser? O que nós seremos na mão de Deus? O vaso de honra não é perfeito, mas ele é purificado. O vaso de honra não busca destaque, ele se dispõe a servir. Olha, começa a pensar comigo se nós estamos sendo esse vaso de honra. O vaso de honra não é feito de ouro, irmão. Ele pode até não ter valor aos olhos dos homens. Ele pode não ter valor monetário. Ele pode não, aos olhos dos outros, não representar muita coisa. Mas o vaso de honra é cheio do Espírito Santo. É cheio do amor e da presença de Deus. Não importa aos olhos do homem o valor. O que importa hoje é: você está cheio do Espírito Santo. Porque isso é o mais valoroso, isso é o valor maior que nós podemos ter, é ser um vaso cheio da presença dele. Glória a Deus. Sabe, irmãos, ser um vaso de honra não é ser intocável, não é ser autossuficiente, não é ser imune a falhas, não é isso. O vaso de honra se deixa moldar. O vaso de honra que não se deixar moldar se torna barro endurecido, e não dá para fazer nada com barro endurecido. O Senhor te chamou aqui hoje para te falar assim: filho, abre o teu coração, permita que eu te molde, permita que eu trabalhe na sua vida, permita que eu faça do meu jeito. Porque o barro endurecido é inútil na roda do oleiro, não serve para nada. Se o oleiro pegar o barro e estiver endurecido, ele não serve para nada. Isaías 45, versículo 9. Irmãos, nós vamos falar bastante da palavra, amém? Vamos ler bastante versículos aí. Se você trouxe seu caderninho, anote, porque é sempre bom, sou da época de anotar no culto. Diz assim, Isaías 45, versículo 9: ai daquele que discute com seu Criador, sendo simples caco entre outros cacos de barro. Será que o barro pergunta ao oleiro: o que você está fazendo? Ou diz: esse vaso não tem alça? Irmão, você já viu o barro chegar para o oleiro e falar assim: por que é que você está me moldando desse jeito?
Porque se fosse assim eu ia falar para ele: eu não quero ser esse vaso redondo. Tá rindo, né, desviado? Rindo da minha forma redondinha. Eu ia poder falar isso? Estou brincando, mas na verdade a gente nunca viu o barro chegar para o oleiro e falar: por que você está me fazendo meio triangular desse jeito? Por que você está me fazendo comprido demais? Você já viu isso? O barro precisa se render na mão do oleiro. Ele precisa se entregar. Deus não está buscando vasos de luxo, irmão. Ele está buscando vasos limpos, maleáveis e disponíveis para ser trabalhados. Eu sempre digo lá na igreja que quando nós vamos levantar líderes para algum ministério, nós nunca levantamos líderes por uma necessidade extrema, põe lá para cobrir um buraco, e também não levantamos perfeitos, porque não existe ninguém perfeito. Se a pessoa se acha perfeita, significa que ela não serve para estar ali. O que o Senhor levanta e o que nós buscamos quando vamos levantar para algum ministério, para alguma missão, essa pessoa é maleável, ela é trabalhável, ela se permite ser moldada, ensinada, irmão, porque o tempo inteiro nós estamos na roda do oleiro. O crente que está na presença de Deus está o tempo inteiro na roda do oleiro. Se a pessoa não consegue estar ali, sinto muito, o oleiro não vai poder fazer o trabalho dele, porque o barro endurecido não se permite moldar. O barro endurecido não se permite ser trabalhado. E essa é a pergunta hoje: porque Deus não procura vasos de ouro e de prata, mas vasos que Ele pode usar. Sabe por quê? Porque o valor não está no barro, está nas mãos de quem molda. O valor está nas mãos de quem molda. Glória a Deus por isso. É na mão dele que está, não está em nós. Então quando nós passamos pela mão do oleiro, aí está o valor. Quem gosta de estudar a Bíblia aqui? Vi que vocês têm escola EBD, né? Glória a Deus. Deixa eu te dar um contexto do que está acontecendo aqui. Todo sermão, irmão, ele parte do texto, ele não parte da cabeça do pregador. O sermão não parte da minha cabeça. Você lê o texto e dali parte o sermão. A simplicidade do evangelho, que é simples, mas ao mesmo tempo é complexo, quando você for pregar, tem muitos pregadores aqui, amém? É ler o texto, explicar o texto e aplicar esse texto. Porque o poder não está em mim, está na palavra do Senhor. Então quando nós temos diligência para ler e explicar, Ele fará, amém? Porque o poder está nas mãos dele, nós só somos vaso. Então, para a gente entender o que está acontecendo aqui, nós vemos um profeta jovem, um profeta que foi chamado para profetizar num tempo de destruição, o profeta Jeremias. Tudo iria se destruir, ele estava dizendo assim: olha, vai dar ruim, as coisas não são por aí, e ninguém estava ouvindo o que ele estava falando. Aquele homem conhecido como o profeta chorão, porque ele chorava aos pés do Senhor, porque profetizava e não ouviam. Mas não por ele, era porque a palavra do Senhor não estava sendo ouvida. Senhor, o Senhor precisa ser anunciado, a tua vontade precisa ser anunciada. E a gente vê esse homem aqui, que profetizou há muito tempo, mais ou menos por 40 anos, ele profetizou até a destruição de Jerusalém. E ele permaneceu ali. Ele tinha uma missão difícil. É muito fácil profetizar bênção. Eu chegar aqui e falar assim: ó, Deus tem a chave da casa própria para você. Se Ele tiver, amém. Mas e se Ele não tiver? É muito perigoso. Deus faz coisas além do que nós podemos entender, mas é perigoso, por exemplo, eu chegar aqui e liberar uma profecia coletiva para todos vocês. Pastor, o que é profecia coletiva? Olha, esse ano que vai vir é o ano da prosperidade. Aí, sabe o que acontece? Aí sua empresa fale. Ué, mas não era o ano da prosperidade? Você não profetizou e agora não é isso? Então, por exemplo, quando nós vamos consagrar, apresentar o nosso ano ao Senhor, como o irmão fez maravilhosamente bem, em janeiro, não é assim, ó: Senhor, qual é o seu ano para mim? Mas é o que eu posso fazer para você. Por exemplo, esse ano vai ser o ano da devoção, onde nós nos devotaremos mais na presença do Senhor, onde nós buscaremos mais o Senhor. É assim. Esse ano vai ser o ano da consagração, onde nós nos consagraremos mais, buscaremos mais ao Senhor. E Jeremias tinha uma missão muito difícil.
Ele tinha que anunciar o juízo de Deus sobre um povo que era religioso. Não era gostoso essa missão. Ele tinha uma responsabilidade ali. Porque Judá mantinha as tradições, mantinham as festas, mantinham as ritualísticas, mas não mantinham o seu coração em Deus. Não se mantinham na roda do oleiro, não se mantinham na presença do Senhor. E Jeremias tinha que denunciar duas coisas: a hipocrisia do culto. Vocês estão sendo hipócritas, não é assim. Vocês estão fazendo tudo bonito aos olhos dos outros, mas não estão na roda do oleiro. E o abandono daquele povo da aliança. Então olha essa missão. Ele fala aqui, Jeremias capítulo 2, versículo 13: o meu povo cometeu 2 males: abandonaram a mim a fonte de água viva e cavaram cisternas rachadas que não retêm água. Veja bem, antigamente se cavava poços. Agora imagina se esse poço tem uma rachadura. Como é que a água vai ficar lá? Você pega essa garrafa, se ela tiver um buraco aqui, o que vai acontecer com essa água? Vai vazar. O povo estava cavando cisternas rachadas. Ou seja, muitas vezes nós estamos sendo vasos que estamos com uma rachadura e o Espírito Santo quer encher, mas ele não consegue porque nós estamos quebrados. Pastor, como assim? Eu não sei. Talvez a rachadura que tem no seu vaso seja uma mágoa que você está carregando. Talvez a rachadura que você tem no seu vaso seja um pecado que você não consegue libertar. Talvez a rachadura que tem no seu vaso seja a sua justiça própria. Eu não sei, eu poderia dar centenas de exemplos aqui. Mas nós estamos na presença do oleiro, do Altíssimo. Fale com Deus hoje, pense aí no seu secreto. Qual é a rachadura que está nesse vaso hoje? O que está te impedindo de ser cheio? Sabe, irmão, porque se tiver uma rachadura, nós estaremos aqui nesse culto, você vai ser cheio de Deus, cheio do Espírito Santo. Mas quando sair dali, essa água vai vazar. Aí quando chegar no domingo, você já se sentiu, você sai daqui assim: a glória a Deus, eu estou aleluiado, estou na presença. Aí quando vai para segunda, você está assim, na terça já está meio assim, na quarta você já está assim, na quinta, céus, vida, na sexta, quero morrer. No sábado, meu Deus, o que vai ser de mim? No domingo, ufa, graças a Deus, eu tenho que dar uma... Quem já se sentiu assim durante a semana? Será que não tem algo rachadinho aí? Será que nós não temos que voltar para a roda do oleiro hoje? Amém. Será que não é noite de cura na nossa vida? Será que nós não precisamos nos colocar na presença de Deus? Jeremias chorava porque viu um povo que falava de Deus, mas não obedecia mais a Deus. Jeremias estava pregando lá para uma nação que estava à beira do colapso, à beira da destruição. Os profetas estavam dizendo assim, é tempo de paz. E Jeremias, não é não. Não é, olha que missão difícil, irmão, pelo amor de Deus. Ele estava na contramão de todo mundo, não, é tempo de paz, vai dar certo. O último rei daquele lugar, o rei Josias, que foi o último rei puro daquele lugar, o justo daquele lugar tinha morrido. O colapso à beira daquele lugar, e ele estava profetizando: por favor, voltem-se para o Senhor. Mas eles não queriam ouvir. Eles preferiam alianças políticas, conveniências, à presença de Deus, ao arrependimento, a voltar para a roda do oleiro, a se consertar. O que nós estamos preferindo? Em vez do conserto, em vez do alinhamento com o Senhor? Onde está o nosso coração? Onde está a nossa vida? Nós estamos ou não estamos na roda do oleiro? Essa é a pergunta. Existiam 3 problemas aqui em Judá. O primeiro problema era idolatria. Era um povo idólatra. O segundo era um povo injusto. E por último, e o principal, era um povo com o coração endurecido. Um povo que não aceitava mais a correção de Deus. Meu irmão, será que o nosso coração se endureceu para ouvir a voz do Senhor? Será que o nosso coração se endureceu em relação às coisas de Deus? Será que nós estamos aqui dentro, mas o nosso coração está endurecido? Precisamos ser sinceros hoje. Porque o Senhor está falando, os profetas estão profetizando, o oleiro está na casa, mas o seu coração não pode estar endurecido. E Deus resolve fazer algo pedagógico com Jeremias.
Deus mandou Jeremias descer à casa do oleiro, porque Deus queria mostrar para Jeremias que mesmo com todo aquele colapso, com aquela destruição, ainda existia esperança, ainda tinha algo que ele podia fazer. Jeremias então, ele desce e olha o oleiro trabalhando, e a Bíblia diz que quando ele olha o vaso que estava na mão do oleiro tinha se estragado, e Jeremias estava recebendo uma aula de Deus ali, e ele olhando, e Deus falando com ele, e nós já vamos chegar ali, mas o fato é que Jeremias 18 é o último chamado de Deus daquele povo para a restauração, é o último chamado, a última chance que eles vão ter de serem restaurados. No capítulo 19 é destruição, é o final, já era. No capítulo 18 o vaso ainda é maleável, ainda há esperança. No capítulo 19 o vaso já era endurecido e o juízo já era inevitável. Ei, você está no capítulo 18 ou 19 na sua vida? Forte essa pergunta, mas pense. Sabe, irmão, o povo de Judá pensava que a aliança que eles tinham com Deus tornava eles indestrutíveis, mas eles se esqueceram que a aliança exigia obediência. Nós temos uma falsa sensação. Quero ser um pouco Jeremias aqui hoje, pastor. Hoje o tema do culto lá na igreja foi a escola do sofrimento. Que coisa, né? Por quê? Nós temos a falsa sensação de que porque estamos na igreja tudo vai dar certo. Se alguém falou isso para você, como diz o Ricardo Oliveira, mentiram, viu? Irmão, a gente tem a falsa sensação de que estar na igreja nos coloca numa redoma de vidro que nos faz diferente das pessoas lá de fora. E não é verdade. A Bíblia diz que no mundo terias aflições. O pastor que estava vindo para o culto passou mal. É o pastor. Porque o ser humano está sujeito a esse tipo de coisa. O lance é como ele reagiu diante disso. Hoje ele está aqui dando glória. Poderia ter ficado abatido, mas está aqui glorificando ao Senhor. A diferença é como a gente reage diante da circunstância. Nós passamos por problemas iguais, mas a diferença nossa é que nós não olhamos para cá, nós olhamos para cá. Aleluia. Amém? E aí esse povo endurecido, quando Jeremias desceu ali, ele ficou observando a roda girando, o oleiro começando, recomeçando. Ele falou, o que está acontecendo ali? Olha só, nós vamos ver aqui no versículo 2, veja bem, ele diga, desça, e o verbo descer, verbo é aquilo que indica ação, tudo que indica uma ação. Desça, esse verbo aqui é extremamente pedagógico, é extremamente instrutivo, porque ele está falando assim, ó, se você quer ouvir a Deus, você precisa descer. Amém. Não dá para ouvir a Deus com o coração endurecido. E se você olhar o que ele está falando aqui, tem um sentido físico e espiritual, porque Deus só revela a sua mensagem a quem se prostra com humildade, a quem é maleável, a quem é formado. Veja, o Senhor está falando o tempo inteiro aqui, eu quero trabalhar na sua vida e fazer um vaso de honra, mas permita-se ser moldado, permita, porque Ele não invade, Ele não chega com o pé no peito e fala, vou fazer do meu jeito. Se você se endurecer, não tem o que fazer. Não adianta. E olha, irmão, você sabe qual é o grande problema? Vou te falar um problema que eu enfrento. Eu sirvo ao Senhor na igreja desde criança. A minha família serve ao Senhor na igreja desde criança. E eu sempre estou me pegando, tendo que lutar contra o ativismo. Porque é normal, é natural para mim esse ambiente. A igreja, esse serviço, fazer, pregar, tocar, é natural. Só que o tempo inteiro eu falo, Senhor, não me permita me acostumar com a Tua presença. Não me permita ser endurecido e fazer as Suas coisas, as coisas de Deus sem Deus. Não me permita, Senhor, chegar no momento, me acostumar tanto com esse ambiente, que eu me tornei endurecido. E agora estou indo do jeito que eu quero e não mais do jeito que o Senhor quer. Não me permita. Porque nós acabamos nos acostumando com esse ambiente.
o Senhor quer falar com a gente hoje. E eu quero falar algumas coisas com vocês, alguns passos que nós vamos dar na nossa jornada para nos tornarmos vasos de honra. Amém? A primeira coisa que eu quero falar com você é: o recomeço faz parte da sua história. Amém. Jeremias capítulo 18, versículo 4, ele vai dizer assim. Jeremias 18, versículo 4 vai dizer: o vaso que o oleiro fazia de barro estragou nas suas mãos. Então ele tornou a fazer dele outro vaso conforme o vaso queria. Como foi? Conforme lhe pareceu bem. O verbo estragou aqui significa literalmente se corromper, se deformar. Como eu disse, o problema nunca vai estar nas mãos do oleiro. Guarde isso aqui. O problema está sempre na condição do barro. Qual a condição desse barro? Ah, linda. Está aqui na mamãe. O oleiro, o problema não está nas mãos do oleiro. Está na condição do barro. Aquele tinha sido se corrompido, se estragado. Só que Deus é tão misericordioso que Ele não joga fora os vasos estragados, irmão. Ele refaz com paciência, Ele recomeça, Ele trabalha, Ele molda até que aquele vaso reflita a glória do Senhor. Ele continua trabalhando até que aquele vaso se torne um vaso de honra. E esse Deus continua trabalhando na minha vida e na sua, irmão. Ele continua moldando. A Bíblia vai dizer lá em Isaías 64: mas agora, Senhor, Tu és o nosso Pai, somos o barro e Tu é nosso oleiro, somos todos obras das Suas mãos, e se alguém está em Cristo é nova criatura. Veja bem, ser um vaso de honra é permitir que Deus refaça aquilo que se perdeu. Ser um vaso de honra é permitir que Deus refaça. Não há vergonha no recomeço, irmão. Há glória no vaso que se deixa moldar, no barro que não é endurecido. Há glória nisso. Ah, pastor, mas você não sabe o que eu fiz no verão passado. Eu não quero nem saber, e o Senhor muito menos. O que Ele quer saber é: filho, você está nas minhas mãos. Você deixa eu trabalhar, você deixa eu moldar, você deixa eu curar, você deixa eu tratar o seu coração, você deixa eu tratar as suas feridas, você deixa eu fechar os buracos, você deixa, filho, eu trabalhar do meu jeito, porque o vaso que eu quero fazer é um vaso de honra maravilhoso. Se deixe moldar, se deixe trabalhar. Aleluia. A minha pergunta é: se o oleiro, pense comigo aqui. O barro está aqui. O oleiro vai pegar aquele barro. Nós somos esse barro. Mas se tiver impurezas ali, sujeiras, coisas ali, o oleiro tem que fazer o que antes de começar a trabalhar com aquele barro? Ele tem que abaixar e começar a tirar as impurezas, uma por uma. Ei, barro, o Senhor está tirando todas as impurezas hoje. Ei, o Senhor está tirando o medo, o Senhor está tirando a tristeza, o Senhor está tirando a decepção, o Senhor está tirando a ira, a mágoa, o Senhor está tirando tudo. Desde que você diga assim: Pai, pode tirar. Quem pode dizer isso hoje? Então diga: Pai, tira tudo o que precisa. Ei, e esse toque de amor não é um toque de acusação, é um toque de restauração. Esse toque de amor é um toque de um pai amoroso que está separando. Ele fala assim: olha, o barro valoroso, nem sabe esse barro aqui, que todo mundo se passar aqui não vê valor nenhum, mal sabe ele o vaso que eu vou fazer desse barro. Ai, irmão, nós não somos capazes de entender o Senhor, mas nós podemos confiar nele. Então não há, querido, não há nenhuma vergonha no recomeço. O recomeço faz parte da nossa história. A segunda coisa que eu quero falar com você hoje: a submissão modela a nossa história.
E, versículo 6 do capítulo 18, fala assim: como barro nas mãos do oleiro, assim vocês são nas minhas mãos, ó casa de Israel. Irmão, o oleiro não molda o vaso, olha a profundidade disso. Ele não molda o vaso com ferramentas. Sabe como é que ele molda o vaso? Com as mãos dele. O Senhor, o toque do Senhor na sua vida é intencional, é de valor. Ele intencionalmente toca na sua vida. Ele, o próprio Espírito, veja bem, na nova aliança, é a aliança que nós estamos em Jesus. Existe a antiga aliança e a nova aliança, que é a aliança que nós estamos. Antigamente, na antiga aliança, a presença do Senhor se carregava numa arca, e a presença de Deus vinha sobre reis, sacerdotes e profetas. Mas na nova aliança, essa presença, essa aliança antiga aqui, onde a presença andava numa arca, onde só vinha com reis, nos sacerdotes e no profeta, tudo isso é um apontamento para a nova aliança. Na nova aliança ele está falando assim: olha, eu não vou estar mais numa arca, eu não vou estar mais num templo, eu não vou estar mais num local, eu vou estar dentro dos meus filhos, dentro daqueles que abrem o coração para mim. Então esse Deus, dono do universo, dono de tudo, não habita mais num templo feito por mãos humanas, Ele habita em você. Ei, você pode não entender o tamanho disso, quer ver? Quem já se mudou de casa aqui, levanta a mão. Hoje tem alguém aí que é tipo cigano, né? Já se mudou várias vezes. O irmão deu um glória ali desesperado. Quando você se muda, quando você vai viajar primeiro, você leva tudo que você tem? Tu leva o que, irmão? As mulheres levam 803 malas, mas ainda não é tudo que elas têm. E a gente leva uma mochila e depois fica brigando com ela, perguntando se ela trouxe tudo que a gente... Olha aquela camisa, eu não falei pra você, mas tá aqui. Elas pensaram e levaram na bolsa delas as nossas coisas. Não é assim? As mulheres são top. Mas o fato é que nós não levamos tudo. Nós levamos algumas coisas só. E quando você se muda, você leva o quê? Quer pegar a revelação? Quem quer pegar? O Espírito Santo não está de visita dentro de você. Ele se mudou para dentro de você. Sabe o que significa isso? Que Ele levou tudo aí para dentro. A paz que você precisa, o amor que você precisa, a força que você precisa, o fruto do Espírito que você precisa, está tudo aí dentro, irmão. É só você abrir o seu coração, porque está tudo aí. Aleluia! Glória a Deus! Deixa eu fazer uma pergunta. Jesus está aqui? Amém. Então se Ele está aqui, está tudo bem. O toque então é intencional, é constante, é cheio do Espírito Santo. O Wiersbe, que é um comentarista bíblico, ele escreveu num dos comentários dele assim: o oleiro trabalha com paciência, mas quando o barro resiste, o trabalho é interrompido. O problema não é a pressão, mas é a rigidez. E às vezes o Senhor está assim, ó, e você fala: tá doendo, para que tá doendo. Aí Ele está falando: calma, aguenta aí, porque o que eu estou fazendo precisa dessa pressão, precisa desse toque mais forte, precisa, vai dela, não estou aguentando, para, não se endurece. Ah, eu vou me endurecer, eu não estou aguentando. Ele: para! Se endurecer e não passar por esse processo, sabe o que tem que fazer? Quebra tudo e começa de novo. Muitas vezes a gente tem a sensação que está começando tudo de novo na nossa vida, porque a gente se endureceu no processo. Só eu tive essa sensação? A gente se endureceu no processo. E essa palavra é uma palavra de amor do Senhor para nos colocarmos de volta na roda do oleiro. Todos nós em algum momento, talvez essa semana, saímos da roda do oleiro, nos endurecemos. E veja que oportunidade maravilhosa, num culto como esse hoje, que está muito centrado, a gente está bem tranquilo hoje aqui, meditando na palavra, de nos quebrantarmos e nos rendermos, não pela retórica do pregador, pela emoção, pela música que está tocando, mas pela palavra do Senhor, que nos vai colocar na condição de nos tornarmos maleáveis, moldáveis de novo na presença dEle.
O oleiro, Romanos 9 vai dizer, o oleiro não tem poder sobre o barro, para da mesma massa fazer um vaso de honra e um de desonra. É você que decide isso. É você que decide isso. Precisamos dizer, contudo, não se faça a minha vontade, mas a tua, como disse Jesus. É isso que nós precisamos fazer. Irmão, preste atenção no que eu vou te dizer. A submissão, guarde o que eu estou falando, o tópico é: a submissão modela. A submissão não é fraqueza, é cooperação com o processo. Deus molda por meio de toques, às vezes de pressão, às vezes de pausa. Ele tem que parar um pouco. É assim que Ele trabalha. Mas o segredo está: quanto mais o barro se rende, mais perfeita é a forma dele. Quanto mais o barro se rende, mais perfeito é o seu formato. E Jesus está aqui nos chamando para nos rendermos completamente. Irmão, não importa se você chegou aqui a primeira vez, se você não conhece esse Jesus, ou se você já está aqui há muito tempo. O segredo da vida cristã é se render cada vez mais. Glória! Porque o nosso oleiro, aquele que está nos tocando, é perfeito, maravilhoso, e Ele sabe, e Ele enxerga além do que nós enxergamos, Ele vê o que nós não vemos. Ele já está vendo esse vaso pronto. Eu sei que agora você só está sentindo a pressão, talvez o toque, o olho que mexe para cá e mexe para lá. Você fala: meu Deus, eu não estou aguentando mais. Aguenta, filho. Se rende, porque o toque do Pai é intencional, mas é um toque de amor, é um toque de cuidado, é um toque de propósito, é um toque que nos estabelece na nossa mais plena forma. Terceira coisa que eu quero falar hoje: a fidelidade qualifica a nossa história. Veja bem, Jeremias 18, versículos 7 e 8. No momento em que eu falar a respeito de uma nação ou de um reino, para o arrancar, derrubar e destruir, se essa nação se converter da maldade contra a qual eu falei, eu mudarei de ideia a respeito do mal que pensava em lhe fazer. O texto está dizendo que se Deus tem algo contra uma nação, se essa nação se converter da maldade, Ele mudará de ideia a respeito dessa nação. Permita um parênteses aqui do sermão, para dar uma aula de teologia para nós aqui. Se você talvez está aí falando assim: mas Deus mudou de ideia. A gente já ouviu que Deus não é filho do homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Não é verdade? Se a gente escuta isso aqui, parece uma incoerência bíblica. Mas a teologia explica isso como antropopatismo. Sabe o que significa isso? Antropopatismo é atribuir a Deus, a um ser superior, linguagem humana, para que a gente possa entender o contexto do texto. Então os tradutores usam de linguagem humana para a gente entender e aplicar de uma forma que a gente possa entender a intenção do texto. Então, não significa que Deus mudou de ideia, porque Deus sabe de todas as coisas. Mas o que ele está dizendo é que Deus alcança e chega com graça sobre aqueles que se arrependem. Amém? Eu só fiz questão de falar isso porque, pastor, mas eu já ouvi uma música dizer aí que Deus é filho do homem para que minta e nem filho do homem para que se arrependa. É verdade, Ele é mesmo. É isso. Mas Ele é tão gracioso que dotou o homem com inteligência e sabedoria para traduzir a Bíblia de maneira que nós entendamos. Por isso é importante estudar, irmão. Porque quanto mais a gente estuda a palavra, menos enganados nós somos. E mais perto de Deus nós estamos para cumprir o propósito dEle. Amém? É isso aqui que vai te manter firme, é a palavra do Senhor. Diante disso, Ele é soberano, Deus é soberano, mas Ele age com fidelidade e misericórdia para um povo arrependido, para uma pessoa arrependida. A palavra aqui, mudar de ideia, no original, não significa apenas mudar de ideia. Ela é uma expressão de misericórdia de Deus. Deus é misericordioso. Eu vou te falar que às vezes eu não mereço, não. A graça é a misericórdia de Deus. Irmão, se fosse depender de mim, eu já estava lascado, pastor. Se fosse depender da minha... Ixi, irmão, lascou. Eu estava morto já. Porque em mim não há nada bom.
é nele. A misericórdia dele me alcançou, porque a gente gosta de fazer as coisas do nosso jeito, a gente gosta de se endurecer, a gente gosta de falar, eu não quero ser um vaso redondinho, eu não quero ser um vaso quadrado, eu quero ser um vaso. Que alça é essa que você colocou no meu vaso? Tá achando que tu é quem, cara? Para colocar uma alça no meu vaso? Irmão, só tenho uma coisa para falar para você. O oleiro sabe que talvez você vai precisar daquela alça. Tem uma história. Certa vez um rei tinha um servo muito fiel, e ele saía para caçar com esse servo diariamente. E uma vez, no meio dessa caçada, o servo que tinha que proteger o rei não o protegeu, e o rei perdeu 2 dedos da mão. E o rei vira para esse servo e diz: seu servo inútil, você devia me proteger e você não me protegeu. Você nunca mais vai sair para caçar comigo. Sabe o que eu vou fazer? Vou te colocar numa cadeia e você tá pego, já era. E o servo foi e disse: Deus é bom. Como Deus é bom que eu vou te prender? Em todo tempo, Deus é bom. E aquele servo foi preso. Passa-se alguns anos, aquele rei sai numa caçada novamente. E durante essa caçada ele é capturado. Dessa vez não tinha um servo para protegê-lo. O servo estava preso há anos. E ouvia-se dizer que esse servo sempre glorificava a Deus lá na cadeia, mesmo preso. E esse rei foi capturado, foi amarrado, amordaçado, foi jogado dentro de um caldeirão, porque era uma tribo de canibal. E de repente os canibais começam a fazer: garantimos o nosso rango, hoje o banquete vai ser grande aqui, vai ser um banquete real, vamos comer o rei, carne de primeira. Então lá, de repente, um deles olha para o rei e fala: impuro! Impuro! Solte ele! Por quê? Porque nós não comemos humanos que têm alguma parte do corpo faltando. Aqueles dedos não fizeram nenhuma diferença na vida dele, os 2 dedos, mas o livraram da morte. E nisso o rei se lembra daquele servo que dava agora a Deus o tempo inteiro, e ele chega e fala: mande buscar. Aí o servo chega: oi rei, Deus é bom. Como Deus é bom? Eu quase me mataram ali. Ele falou: rei, você ficou preso, anos preso. Deixa eu te contar um segredinho. Tu não tem o dedo, mas eu sou perfeito. Se eu tivesse aquilo contigo, eu estava morto. Irmão, nós podemos não entender, é maravilhoso isso, a forma que o oleiro trabalha, mas o Senhor está te chamando para confiar, para resistir à pressão, porque essa pressão é passageira. Esse toque que pode doer um pouquinho é passageiro. Pastor, como assim? Talvez você tenha que dizer não para o pecado, talvez você tenha que dizer não hoje para alguma coisa, talvez você precise pedir perdão para alguém, talvez você precise passar por algum desconforto, mas esse desconforto não se compara com a glória e com aquilo que o Senhor quer fazer na sua vida. Então, ainda que a gente não entenda no momento, confie no toque intencional do oleiro. Deus não é volúvel, Ele é relacional. Ele responde ao arrependimento. O caráter de Deus não muda, mas suas ações mudam, irmão, quando há arrependimento. Essa é a graça em movimento. Graça, nós não merecemos o favor, mas Ele agiu com favor sobre nós. Ele responde: escolha hoje a vida. Os olhos do Senhor procuram os fiéis da terra, diz Salmo 101. Seja fiel até a morte, e Ele te dará a coroa de vida. Ou seja, Deus responde. O que eu estou dizendo aqui? Deuteronômio diz: escolha a vida para que viva você e sua descendência. Os meus olhos procuram os fiéis da terra, porque esses estarão comigo. Ser fiel até a morte, e eu te darei a coroa da vida. Querido, Deus não precisava dar mais nada para a gente. Ele já entregou Jesus, já morreu,
na cruz por nós, nos deu saúde, nos deu vida, mas mesmo assim, Ele é relacional e responde àqueles que se relacionam com Ele. Como está o nosso relacionamento com Deus? A fidelidade diária transforma vaso de barro em vaso de honra, porque Deus, Ele não mede a sua aparência, irmão. Ele mede o quanto você é moldável, o quanto você é maleável, e quanto você está disposto a se tornar útil e duradouro nas mãos dele. Porque, irmão, o Senhor não quer esse vaso só por alguns dias, Ele quer esse vaso para sempre. Quarto, indo já para o final do sermão, o arrependimento eterniza a nossa história. O arrependimento eterniza a nossa história. Versículo 11, o texto diz: portanto, fale agora ao povo de Judá, aos moradores de Jerusalém, dizendo: assim diz o Senhor, eis que estou forjando uma calamidade e formando um plano contra vocês. Por isso, convertam-se cada um de vocês do seu mau caminho e corrijam a sua conduta e as suas ações. Você sabe qual que é o significado da palavra converta-se aqui? É, literalmente, dê meia volta. Se você está andando numa direção que sabe que é contrária ao propósito e à vontade do Senhor, longe da direção que Ele tem para a sua vida, essa é a noite de você fazer isso aqui, ó, e voltar para o foco, e voltar para a direção. O arrependimento, irmão, é o ato de retornar para a roda do oleiro. Ele está aqui, a roda está aqui na casa hoje, o oleiro está aqui. E o arrependimento que nós vamos ter hoje é o ato que vai nos levar de volta para essa roda, de volta para as mãos do oleiro, de volta para o toque do Pai, de volta para o lugar onde Ele pode moldar, trabalhar e formar você do jeito que Ele quer, porque o propósito do Senhor é maior do que os nossos propósitos. E guarde uma coisa no seu coração: o propósito é maior do que os incômodos que você pode sofrer. O arrependimento hoje é o ato de retornarmos a roda do oleiro antes que seja tarde. Não espere mais, porque o nosso Senhor, Ele prefere refazer os vasos. Ele prefere refazer os vasos quebrados do que jogar fora. Mas guarde o que eu vou te falar agora. Vou até deixar a irmã passar ali para vocês prestarem atenção em mim. Deus, Ele prefere refazer os vasos quebrados do que jogar fora. Mas guarde o que eu vou te falar. Há um tempo limite para isso. O versículo 19, o capítulo 19 de Jeremias, Deus falou: agora já é. Eu falei, eu avisei. Deus é Deus de amor? É. Ele é Deus de graça? É. Mas Ele também é o justo juiz. Ele falou: eu estou te dando um tempo. Eu estou dando um tempo para que vocês se arrependam. Eu estou dando um tempo para que a gente volte para as mãos desse Pai, desse oleiro. Porque o arrependimento é a fórmula mágica, vamos dizer assim, brincando aqui, vai dar fazer corte nisso, né? Senão, Heresias capítulo 3. Mas o arrependimento é o que mantém o barro maleável e moldável. É isso. Atos capítulo 3 diz: arrependam-se e convertam-se para que venham tempos de refrigério. Olha só o que o texto bíblico diz. Nós estamos buscando refrigério em tudo, quando na verdade o texto diz: arrependam-se e convertam para que venham refrigério. O refrigério não é uma situação, é uma pessoa, Jesus. O refrigério não é ter ou não ter dinheiro, é uma pessoa, Jesus. O refrigério não é estar tudo bem ou tudo mal, é estar em Jesus. Esse é o refrigério. É isso. O salmista diz assim: Senhor, cria em mim, ó Deus, um coração puro. Cria em mim, Senhor, um coração moldável. Dai-me um coração igual ao teu. Um coração disposto a obedecer, Pai, a cumprir o teu querer. Dá-me esse coração. Tiago diz: humilhem-se diante do Senhor e Ele o exaltará. Duas verdades. A primeira:
O arrependimento é o segredo do vaso de honra. E, na boa, quando foi a última vez que você pediu perdão para Deus? Quando foi? Ontem eu estava conversando com os irmãos da igreja. Eu vim de um lugar, de uma igreja, que nós éramos ensinados diariamente a pedir perdão, a se arrepender, a confessar os nossos pecados, a ir até o irmão e falar: me perdoa, eu errei com você. Nós não vemos mais isso, pastor. É raro você chegar: pastor, irmão, eu errei, eu fiz, me perdoa, quero me expor. Não, a gente não vê. É difícil ver, e quando a gente fala isso, o coração se endurece. Eu pedir perdão? Eu sou o vaso que eu quero ser, e não o que querem que eu seja. Infelizmente é verdade. O vaso que confessa é curado, mas o que se endurece é rejeitado, irmão. O que confessa, o que se arrepende é restaurado. O que se endurece é rejeitado, porque não tem o que se fazer. E eu vou concluir dizendo que Jesus é o vaso perfeito. O vaso que foi quebrado por nós, para que nós fôssemos refeitos nele. Ele é o vaso perfeito, Ele é o modelo. O Espírito Santo é a mão que continua moldando a igreja. O Espírito Santo é a mão que ainda continua te moldando se você quiser. É a mão que ainda continua cuidando se você quiser. Cristo foi quebrado para que fôssemos refeitos nele. Ei, somos vaso em processo nas mãos certas. 3 verdades para a gente guardar hoje. Deus nos oferece um novo recomeço. Diga: Deus nos oferece um novo recomeço. 2. Submissão é o segredo da boa forma espiritual. É o segredo da boa forma espiritual. 3. Fidelidade e arrependimento eternizam a história. Fidelidade e arrependimento. Ó, 2 Coríntios capítulo 4, versículo 7. Temos, porém, esse tesouro em vaso de barro, para que se veja que a excelência do poder provém das mãos de Deus. A mensagem central desse sermão é que esse é um convite de Deus para nós, para a submissão. Não é apenas uma metáfora bonita, uma história bonita. Deus está dizendo assim: enquanto vocês estiverem nas minhas mãos, há um futuro. Enquanto vocês se permitirem ser moldados, há algo a ser feito na sua vida, na sua casa, no seu ministério. Há algo a ser feito. Mas se resistirem, estarão quebrados e sozinhos. Como disse Jeremias: como barro na mão do oleiro, assim vocês são nas minhas mãos. O coração da mensagem hoje é: Deus, Ele tem o poder para destruir, mas Ele prefere refazer. O mesmo Deus que é o justo juiz, também é o Pai restaurador. Também é o Deus de amor. Irmão, hoje o oleiro está te convidando de volta para a roda dele. Hoje o oleiro está te chamando. Não resista. Volte a ser moldado. Volte a ser trabalhado. Deixe o Espírito Santo tirar as impurezas e te tornar um vaso de honra, santificado, útil e cheio da glória de Deus. Irmão, nessa unção aqui, apaga a luz aí, irmão. Se você quer voltar para a roda do oleiro, agora é você e Deus aí. Volte para a roda, fala com Ele. Volte para a roda do oleiro, se coloque de volta nas mãos do Senhor. Permita-se. Você não precisa de um movimento, de um barulho. Você só precisa voltar para a roda do oleiro. Você só precisa agora não se distrair com nada e focar nesse Deus que está aqui. O oleiro está na casa. Ele está aqui.
Aleluia. Aleluia, Senhor. Eu sei que o Senhor está na casa hoje, Pai. O Senhor está nesse lugar, nos oferecendo um novo recomeço. Nós entendemos que precisamos nos submeter, Pai. Ah, Deus, o Senhor está nos convidando à submissão. O Senhor está dizendo que quando estivermos nas suas mãos, há um futuro. Há um futuro em Ti, Pai. O Senhor é maravilhoso, muito obrigado. Ser um vaso de honra, estar nas suas mãos, é estar disposto a ser moldado. Senhor, o vaso de honra é aquele que, apesar de imperfeito, permanece maleável diante do oleiro. O vaso de honra não é perfeito, mas ele é purificado. O vaso de honra não busca destaque, ele se dispõe a servir. O vaso de honra não é feito de ouro, talvez não tenha valor aos olhos dos outros, mas ele é cheio do Espírito Santo e cheio da graça. Nós não queremos ser intocáveis, autossuficientes, imunes a falhas. Nós queremos ser moldados e não nos tornarmos barro endurecido, inútil na roda do oleiro. Não queremos discutir com o nosso Criador. O Senhor é maravilhoso e não busca vasos de luxo, mas vasos de uso disponíveis, maleáveis. É isso que nós queremos ser, Senhor. Pai, Jeremias chorava porque ele pregava para um povo que falava de Deus, mas não obedecia mais. Nós queremos Te obedecer, Te ouvir. Nós queremos, Senhor, nos entregar a Ti. Ainda há esperança para aqueles que se arrependem. Ah, Senhor, nós queremos ser moldados. Talvez esse seja o último chamado à restauração. Talvez esse seja o aviso final, como foi aqui. Nós não queremos, como o povo de Judá, Senhor, pensar que a aliança antiga nos torna indestrutíveis. Nós queremos estar aliançados hoje. Nós queremos descer humildemente à Tua presença, nos prostrarmos à casa do oleiro, porque a roda ainda está girando, o barro ainda pode ser moldado, porque o oleiro ainda está disposto para começar o trabalho de novo hoje. O recomeço faz parte, Senhor, da história. Aquilo que está corrompido, deformado, que seja curado hoje em nome de Jesus. Porque o problema está nas condições do barro, mas a Sua mão é perfeita e nos colocará em condições de uso novamente. Porque o Senhor, pela misericórdia, não joga vasos estragados fora, o Senhor quebra e faz de novo. Tu é o nosso Pai, nós somos o barro. Tu é nosso Deus, o oleiro, e todos nós somos obra das Suas mãos. Ser vaso de honra é permitir que Deus refaça o que se perdeu. Não há vergonha, irmãos, no recomeço. Há glória no barro que se deixa moldar. Porque a submissão é o que vai modelar a nossa história. O oleiro molda o barro com as mãos, não com ferramentas. O toque dele é intencional, constante e cheio de propósito. O oleiro trabalha com paciência, mas quando o barro resiste, o trabalho é interrompido. A submissão que nós vamos nos submeter hoje não é sinal de fraqueza, é cooperação com o processo do Pai. Porque o Senhor está moldando por meio dos toques. Quanto mais o barro se rende, mais perfeita é a forma. A fidelidade do Senhor, a fidelidade ao Senhor é o que qualificará a nossa história, porque Ele age com misericórdia para aqueles que se arrependem. Ele não é volúvel, Ele é relacional, irmão. Então se relacione com o seu Pai hoje, responda aquilo que Ele está falando hoje com fé e arrependimento. Aleluia. A fidelidade diária é o que vai transformar o barro em vaso de honra. O vaso que é moldável e maleável torna-se útil e duradouro. E o arrependimento eterniza a nossa história, irmão.
Se você quer colocar a sua vida diante de Deus, diante daquilo que está sendo falado aqui, fique de pé nessa hora. Vamos orar. Se você quer colocar a sua vida diante da roda do oleiro, fique de pé, vamos orar juntos agora. Se você quer colocar a sua vida na roda do oleiro, vamos orar. Vamos falar com o Senhor. Vamos falar: Pai, eu estou aqui. Começa a falar aí, irmão. Levanta a sua mão. Começa a falar com Deus. Há um toque de amor aqui hoje. Há um toque de restauração hoje para a sua vida. Há um toque de cura hoje para a sua vida. Há um toque de paz sobre você. O Senhor hoje está te restaurando, está te curando. O Senhor hoje está trabalhando no seu coração. O Senhor hoje está colocando as coisas em ordem na sua vida. Ele hoje está colocando você no propósito dEle. O Senhor hoje está aqui. Se você quer se arrepender essa noite, toma-me, rendido estou aos pés da